Eu tenho falado aos domingos aqui sobre 7 fortalezas e eu quero trazer esse resgate para você hoje, porque falamos durante tantos domingos já, né? E passamos pelos pecados capitais que mexeram muito, né? As pessoas me procuravam sempre durante a semana ou após esse final de semana. Eu vi alguém dizer assim: pastor, eu não tenho mais como ir comer sem lembrar do Senhor. Eu digo: meu Deus, na hora da comida. É porque eu fico pensando assim: o que é que eu vou botar no prato? Não pode ter a gula, não pode ter a gula. E é interessante porque é muito importante que a gente trate pecado como pecado. E eu deixei assim para o final, deixei para os 2 últimos domingos, né, hoje e o próximo domingo, os 2 que eu acho os mais badalados, certo? Hoje eu vou falar sobre a luxúria, o famoso sexo. O quê? Sexo. Se fala baixinho, se fala com muito tabu ainda na igreja, embora já tenha aparecido pregadores que têm tratado o assunto de um modo mais livre, de um modo mais sem tanto tabu, mas é fato que nas igrejas evangélicas esse é um assunto pouco falado ainda. É um assunto que traz muito recalque, assim, muita privação de falar e muito zelo também, porque é um assunto que ao longo do tempo foi sendo contaminado na mente das pessoas. E hoje pensar em falar de sexualidade e falar sobre luxúria como pecado, falar sobre o sexo das suas mais variadas formas, é de fato ainda um desafio para um pastor. Teve gente que sabia já que eu ia falar sobre isso e disse: pastor, eu estou orando pelo senhor. Eu digo: meu Deus, o negócio é difícil assim mesmo, é? Não, vamos falar o que tem que ser falado. Bom, eu queria antes ler o texto com os irmãos. Gálatas capítulo 5. E esse é um texto que ele traz uma ajuda muito importante para nós. A partir do verso 16, a gente vai projetar na versão NAA, a Nova Almeida atualizada, Gálatas 5, a partir do 16. E eu queria que você prestasse bem atenção. Esse é um assunto que ele aquece o coração, né, gente? Vamos lá. Gálatas 5, verso 16 em diante, diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Fecha teu olho só mais um instante. Faz uma oração.
Faz aquilo que eu sempre digo aí, bota a mão no teu coração e diz: Senhor, fala comigo. Deus, em nome de Jesus, eu peço que seja a tua palavra, seja o teu Espírito, possa nos guiar nesse assunto, trazendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para nos ajudar, Senhor, a vencer tudo aquilo que se relaciona a esse tema e as derivações dele, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, reconhecidamente é um assunto delicado, mas muito curioso. Porque uma pessoa que caiu em adultério, por exemplo, ela é tratada normalmente numa igreja evangélica com muito rigor. Se for líder, então, é quase que algo imperdoável. Mas ninguém viu um líder, por exemplo, ser repreendido por gula, por vaidade, por outro pecado que temos falado, por preguiça. Difícil você encontrar alguém ser expulso da igreja. Qual foi o pecado dele? Gula. É guloso demais. Como assim? Não tem. Mas foi expulso da igreja por quê? Porque o cara é um adúltero. Vive atrás do rabo de saia de todo mundo, foi expulso da igreja. Acontece ou não? Acontece. Falando em sexo, para Tomás de Aquino, o fim da luxúria é o prazer sexual. É o fim, é o destino. E que é o máximo dos prazeres. Sendo este prazer o que exerce a maior atração ao apetite da sensibilidade. O prazer sexual, segundo Tomás de Aquino, que tem finalidade da luxúria, é o mais intenso dos prazeres corporais. E assim a luxúria é um vício capital e tem, como mostra Gregório, algumas filhas, derivações. Lembra que eu tenho falado para vocês que o pecado capital é um pecado que ele origina uma série de derivações e problemas que, quando ele é acolhido por nós, nós temos muitas expressões de pecados secundários, mas é tudo pecado, que foi originado de lá. E aí o Tomás de Aquino cita alguns. Cegueira da mente. A pessoa fica com a mente cega. Irreflexão. Para de pensar direito. Porque a luxúria toma conta da mente da pessoa. Inconstância. Não há mais uma vida com constância nas atitudes, porque há uma oscilação de acordo com o dia que a pessoa está com o pecado na cabeça, já não raciocina bem e já não sabe muito bem o que faz, perde o dia pensando nisso. Como diria antigamente na escolinha do professor Raimundo, todo mundo só pensa naquilo. Vocês lembram disso, né? Então a pessoa fica pensando naquilo. Precipitação. E uma série de coisas, por exemplo, ódio a Deus. Porque Deus proíbe essa libertinagem. Traz um apego às coisas do mundo. Ainda estou citando Tomás de Aquino. E um desespero em relação ao que vem no mundo vindouro. Porque a pessoa está tão apegada às coisas do mundo, ao prazer mais forte, segundo Tomás de Aquino, que isso mexe com a pessoa. Ele não consegue ver o que vem depois. Será que a luxúria... Meu Deus, nunca vi tanto silêncio nessa igreja. Bom, eu quero recomendar para vocês alguém que eu normalmente não recomendo, mas sobre esse tema eu vou recomendar. E eu preciso dizer para vocês que eu assisti vários pastores sobre esse tema,
mas o Ed Renekiewicz, ele é citado em todos os pastores. As frases são as mesmas. Eu já citei ele aqui. Então não quero deixar de dar honra a quem tem honra. E é muito esclarecedor a maneira que ele fala, e depois você pode procurar lá essa mensagem dele, embora as últimas mensagens dele eu não vou recomendar. Bom, o sexo junto ao poder e ao dinheiro são áreas que atacam um sem número de pessoas. A gente não consegue nominar, quantificar quem interfere em quê? Sexo, poder, dinheiro, são coisas que afetam muitas pessoas. Talvez sejam os problemas maiores que a gente enfrenta hoje, e todas as derivações que a gente pode encontrar. Gabinete pastoral, então, gira em torno disso. Em muitas das dos nossos aconselhamentos, a gente vai encontrar o problema de frente. E é o que se procura ter para satisfazer os anseios carnais. Estão envolvidos nisso: sexo, poder e dinheiro. Mas o sexo é divino. E é importante ser dito isso. Só que é uma confusão na nossa mente. Como algo divino pode ser tão pecaminoso? Porque o ato em si é o mesmo. Ou a partir dele é o mesmo, mas as derivações são inúmeras. E aí que está, porque o sexo, enquanto concebido, é algo que vem de Deus. Mas o inimigo de Deus é especialista em deturpar, em mudar destinos, em fazer coisas que possam trazer culpa, trazer peso, angústia, de forma que esse é um assunto que pode fazer tudo isso. O sexo, enquanto de Deus, é um prazer que tem uma razão de ser, e uma razão de ser cheia de sabedoria, porque do mesmo modo como comer, e tem-se prazer em comer uma comida, porque o destino final disso é você preservar a espécie, que sem comer ninguém sobrevive, a longas datas não. Do mesmo modo, a espécie humana precisa do sexo para procriar. E Deus, na sua grande, imensa sabedoria, colocou o prazer nisso. É possível que, se não houvesse prazer, muitos de nós, quem sabe, talvez não procurasse o sexo, porque se fosse apenas para procriar, talvez alguns, de forma racional, dissessem: eu não quero isso para a minha vida. Mas por que procura? Porque há o prazer, e isso há sabedoria divina. Mas dito isso, vamos voltar ao tema, que é luxúria. A luxúria é aquele pecado que faz o ser humano ser incendiado pelos prazeres sexuais de uma forma exagerada, um apetite desordenado, portanto, uma deturpação já do projeto divino. E a semelhança da avareza, que eu vou falar semana que vem, a luxúria não diz respeito necessariamente à quantidade de sexo que se faz, mas o quanto isso ocupa o espaço dentro de nosso pensamento, dentro dos nossos impulsos carnais, no coração, na pele, na sensibilidade. Até porque não pode ser proporcional à quantidade de sexo real, porque o povo mente sobre a quantidade de sexo, né? Geralmente quem faz pouco diz: ah, eu faço muito. Lá em casa, minha mulher é direto. Mentiroso. E aquele jovem que diz: pastor, não estou fazendo, confie. E a gente olha no olho assim, o olho chega, treme um pouquinho diferente. Confie, pastor.
Confia, aqui está tudo certo. Eu disse, aham, sei. 9 meses depois. Então o povo mente sobre esse assunto. É fato. Mas é interessante que, como um avarento, ele pode ser pobre. Porque não precisa, isso eu vou trabalhar mais na semana que vem, mas ele não precisa necessariamente ter muito dinheiro, o avarento, para ser avarento. Porque é a sua relação com o dinheiro. É a sua relação com aquilo que envolve o dinheiro. Então a luxúria não tem a ver com a quantidade de sexo em si que a pessoa faz, mas o seu envolvimento mental, o seu envolvimento virtual, o seu envolvimento, o que aquilo ocupa, qual é o espaço que o sexo ocupa na sua alma, na sua vida. E que loucura, que coisas loucas isso envolve dentro da sua mente. E olha que tem muita coisa louca. Se eu fosse falar tudo que eu vi ali, esse negócio ia ficar muito interessante, mas eu não posso, né, gente? Mas é interessante que a luxúria, ela tem a ver com o tamanho do prejuízo que isso gera. O tamanho do que o sexo ocupa, deturpando uma vida que poderia ser mais linear, que poderia ser uma vida mais saudável, mas começa a trabalhar o problema desde muito cedo, como sexo sendo um problema. O sexo sendo uma angústia na vida da pessoa. E aí acontece aquela velha história, né? O solteiro quer viver a vida sexual de casado, e tem muito casado querendo viver a vida sexual de solteiro. E é uma coisa louca. Quem é atacado pela luxúria terá mais facilidade de se envolver em tudo que envolve esse nome, em tudo que se deriva desse nome. E aqui a Bíblia já citou algumas: orgias, adultério, prostituição, fornicação, bestialidade. A Bíblia, não sou eu, irmãos, a Bíblia fala de sexo entre o ser humano e animais. Se a gente for buscar os textos no Antigo Testamento, a Bíblia vai condenar isso. Pedofilia, sodomia, pornografia. Há uma palavra só que está no texto que nós lemos, que ela foi traduzida por imoralidade sexual, mas que o grego, porneia, ela cabe um monte de coisa ali dentro. Algumas que eu já citei. Dependendo do que aquele ambiente grego está falando, ele vai traduzir de uma forma diferente, mas tudo está aí. E a luxúria abre janelas a um submundo do sexo, a um mundo paralelo de imoralidade sexual, a um mundo que acorrenta pessoas, a um mundo que entra em ciclos viciantes, e a mente dessas pessoas fica presa a um só assunto: sexo, luxúria. Eu sei de um senhor casado que vinha para esta igreja para pegar jovens. Eu botei ele para correr. Sei de gente que pagava de santarrão aqui. Eu não estou nominando tantas coisas, eu separei algumas. E no gabinete contou coisas que eu não posso contar aqui de púlpito, que eu tenho vergonha. Tem coisa que não dá para falar, gente, que até eu nominar é vergonhoso. Mas é fato que a gente continua com o mesmo problema. Qual é o problema?
É o pecado. E eu não posso fechar os olhos que ele está aqui. O pecado nos assola. O pecado vem. E quem disser que nunca tem interferência da luxúria na vida, corre um sério risco de um dia ser desmascarado. Porque hoje não precisa de muito. Você vai na academia, por exemplo, quem malha sabe o que eu estou dizendo. As mulheres andam seminuas. Na verdade é o seguinte, ela põe uma segunda pele. Estão rindo, né? Mas é verdade ou não? E aí, estou eu malhando aqui, ó, fazendo força aí. Quando olho tem uma assim, ó. Aí eu faço, meu Deus, porque no seminário a gente aprende. No seminário a gente aprende que o problema do ser humano não é o primeiro olhar. O primeiro olhar ele viu e ele tira a vista, né? O problema é o segundo olhar, porque ele quer olhar de novo. Ele quer olhar de novo. Então lá no seminário a gente já fazia o seguinte, a gente combina, pessoal, então olha só uma vez e já fica olhando. É piada de seminarista, tá, gente? Isso aí. Mas o problema é sério mesmo. Porque as mulheres andam nuas, aí diz, não, mas o problema é só para os homens, porque os homens têm a mente assim. Não, aí vem os caras assim, tudo fortão. Aí já tem meninos dizendo assim, eu queria tocar no braço. Tenha vergonha. A verdade é o seguinte, não tem idade. Não tem sexo, gênero, não tem mais nada, porque está tudo corrompido. As séries de TV precisam ter sexo normal, homossexualismo, um pouquinho de pitada de não sei o quê. Já viram? Já notou isso? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se você assiste qualquer coisa, vai ter uma pitadinha de cada coisa. Porque já virou meio que lei. O negócio está sério mesmo. Então o maior desafio do cristão, gente, é viver uma vida no Espírito. Por isso que Paulo começa o texto falando de não satisfazer os desejos da carne. Eu queria voltar ao texto. Porque quantos caíram na área sexual, gente? Quantas pessoas você conhece que já não são mais as mesmas pessoas, porque se deixaram levar por isso? Quantos são aprisionados em tudo o que envolve sexo ilícito, impureza sexual? Quantos só pensam naquilo? Eu poderia passar a noite falando aqui, mas eu tenho algumas coisas para dizer. O Instagram, pelo amor de Deus, né? O Instagram... E é uma benção o seguinte, eu não sei você, eu já deixei de seguir gente, porque eu não me fazia bem. Não me fazia bem, eu digo, não vou seguir essa pessoa. Não está me fazendo bem. Olha, o algoritmo vai e volta. Vocês imaginem eu pesquisando na internet sobre luxúria, para ouvir os pastores falando. O que é que aparecia para mim? Eu digo, não é isso aqui não, está errado, não é isso. Isso eu vou condenar. Sai, Satanás daqui. Imagine, irmãos, o negócio é assim, é sério demais. Olha, praticamente o mundo ocidental gira em torno de sexo, sem nunca ter lido Freud. Mas tudo é sexo. E isso é novo? Não. Eu fiz uma leitura de Gênesis, buscando encontrar essa questão da sexualidade. Eu fui me surpreendendo porque eu fui conversando com Deus e Deus me mostrando algumas coisas que eu nunca tinha visto. Que a Bíblia fala de sexo o tempo todo. Olha, Gênesis 1, certo? E 2. Já começa ali o homem ser criado e já vai, cair no sexo. Mas tá abençoado aí, né? Aí depois vem prostituição e as confusões.
Em Gênesis 3:11, a nudez começa a ser vergonhosa, porque o pecado entra, aí começa a misturar tudo. Em Gênesis 4, Lameque já tem 2 esposas. Veja aí o sexo rodando. E mostra que Lameque gerou não sei o que, sexo, para ter gerado. A genealogia, você já parou para pensar? Sexo. Fulano gerou fulano. Sexo. A Bíblia está cheia de sexo. Em Gênesis 4, Gênesis 5, crescei e multiplicai-vos. O assunto é tão importante. Chega em Gênesis 6, começa a aparecer outros relatos interessantes. Olha só, o verso 1, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Sabe essa palavra que está aí? Agradaram? É tobe. Essa é a mesma palavra de tá tão linda essa fruta que eu quero comer. É essa a ideia de degustar, de beleza de degustar, de querer comer, pegar uma coisa bestial, selvagem. Jesus. Bazar é outra palavra que aparece aqui, porque o verso 3 diz: então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Apareceu essa palavra aí. Gênesis 6. Carne, desejo, corpo, apego à matéria. Essa palavra. Aí chega em Gênesis 18. E eu estou conversando com Deus, né? Aí Sodoma e Gomorra. E é interessante Sodoma e Gomorra, porque Ezequiel vai falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Meu Deus, o tempo passou voando. Mas a Bíblia continua trazendo vários momentos onde o sexo começou a ser problema. Em Sodoma e Gomorra foram problemas. Os homens que ali estavam queriam ter relações sexuais com os anjos, que foram lá para livrar Ló e a família. Gente, quanta deturpação. Eu estou falando do Gênesis. Gênesis 19, a origem dos moabitas e dos amonitas é um incesto entre Ló e as filhas. Gênesis 34 aparece um estupro. Diná, filha de Jacó, é estuprada por Siquém. E Simeão, Levi, filhos de Jacó, vão lá e matam os homens. Gente, é muito problema. É muito problema. Mas vamos entrar aqui no diagnóstico. É importante que a gente veja. Eu quero voltar a Sodoma. Sodoma, Ezequiel 16, o verso 48 e 49, traz um relato interessante. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, a sua irmã Sodoma, está falando para Jerusalém, está falando para o povo de Israel. A sua irmã Sodoma e as filhas dela não fizeram o que você e as suas filhas fizeram. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Vai falar qual é a iniquidade de Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Está mostrando um povo que era orgulhoso, que era rico, abastado, mas não vinha ajudando o pobre, o necessitado. Mas além disso tinha uma coisa a mais. Olha o que tinha mais. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Aí veja. É interessante uma cadeia, porque durante o acampamento, enquanto o bispo Márcio falava, e eu estava vendo, e o relato de outras pessoas também que eu já ouvi, tudo começa quando você tem uma mente vazia, uma oficina do diabo trabalhando, quando você é o cara que começa a ter o dinheiro, começa a ter o poder de realização, começa a querer mais da vida, porque ficou entediado. É o pecado de Sodoma, o orgulho, abastado.
mas já está entediado. E aí ele pensa nele, nos prazeres dele. E ele quer resolver as questões dele. Pele. Ficou entediado com a vida e vai fazendo coisas que nunca fez antes. E ele vai agora para Las Vegas. Porque o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Quem já ouviu isso? É aquela máxima do mundo de que pode tudo. Deixa aí a coisa rolar, o que acontecer. O céu é o limite? Não, o céu não tem limite. Não, não bota o céu nessa história, não. O inferno, né, é o limite. Mas, gente, eu poderia falar de muitas coisas aqui. E eu não vou falar mais, porque eu não tenho nem esse tempo. Mas eu quero ler um texto aqui, em 1 Tessalonicenses 4, verso 3 em diante, diz assim: a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da porneia. Cabe aí tudo, viu? Tudo que é de imoralidade sexual, é a palavra que está aí. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo, em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. É uma palavra dura. É uma palavra que o Senhor não vai ter por inocente quem prejudicar o seu irmão. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Aqui o texto, irmãos, está nos dizendo que há uma parte nossa e há uma parte de Deus. É aquele momento onde você toma uma decisão, pede ajuda a Deus, faz a sua parte. Mas o que eu preciso fazer? Como eu posso resolver o meu problema na minha mente? Tudo começa quando nós mudamos a maneira de pensar. Você sabe que a legitimidade de você pecar, de você fazer algo errado, é quando você mesmo vai deixando a sua mente raciocinar que aquilo ali não tem nada a ver. Besteira, isso aí não vai matar ninguém, não vai arrancar pedaço de ninguém. Então, a maneira de você pensar, a sua mente sabotando você, porque Cristo é muito claro, a palavra é muito clara. Sabe o que é que Cristo diz sobre, está lá em Mateus, capítulo 5, verso 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Ele está falando do adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Eu vou repetir. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, e aqui pode fazer a trocadilho, né? Para as mulheres, todo que olhar para um homem com intenção, deixa eu tocar ali. Por que é que uma mulher faz isso? Fofinho. Qual é o destino final disso? Porque se brinca com isso. Mas o destino final disso é a cama. E aí olha o crivo de Jesus. Todo que olhar para uma mulher, eu vou botar aqui, ou um homem, com intenção impura, já cometeu. Já pecou, meu filho. Já pecou, minha filha. Então o crivo é pesado. O que é que eu faço, pastor? Porque eu estou enlouquecendo. Não enlouqueça, não. O tratamento é um só. Com várias coisas. Você vai precisar mudar o seu estilo de vida. Porque isso é uma vida.
certamente você vai dar um passo e vai se sentir ainda fraco, mas vai dar o segundo e o terceiro, andando em direção à santidade. E é assim, e foi muito, e eu posso falar porque é público o testemunho dele, do bispo Márcio. Ele disse que quando se converteu, ele converteu 90% das coisas dele. A bebida, por exemplo, que era um problema para ele, enchia a lata até ficar embriagado, ele parou ali, no dia que ele se converteu, parou. Pastor Kerley também foi desse mesmo modo. Mas ele disse que em relação à vida sexual, de imoralidade sexual que ele tinha, foi um perrengue. E ele disse que foram muitos anos da vida dele, até ele conseguir viver um outro momento de vida. E está casado hoje, tem 2 filhas adultas já, tem um outro momento de vida. Mas é preciso tomar uma decisão. Primeiro, se arrepender. E aí, ainda citando o bispo Márcio, porque foi uma bênção realmente a palavra dele, foi ou não foi, jovens? Foi. Em muitas coisas. Ele disse outra coisa que me marcou muito. Qual é a época, a melhor época, se você estava querendo uma sombra hoje, de uma árvore, qual é a melhor época para você plantar uma árvore? É hoje? É amanhã? É não. A melhor época para você plantar essa árvore, para você ter uma sombra, para você pegar o fruto dela, foi há 10 anos atrás. Mas você não plantou há 10 anos atrás. Qual a melhor época para você aprender um curso, ter fôlego para aprender um curso? Foi há 10 anos atrás. Mas se você não plantou isso há 10 anos atrás, qual a melhor época para você ter uma vida santa? Era 10 anos atrás, alguns 20, né? Alguns até mais. Era lá atrás, mas você não fez isso. Então, para que daqui a 10 anos para frente você olhe e não se arrependa, plante hoje. Plante hoje essa árvore. Isso é muito importante. Porque as decisões que eu estou tomando hoje vão interferir na minha vida lá na frente. Então eu preciso tomar decisões concretas hoje, para a minha vida na área sexual ser mais saudável diante de Deus, ser sem pecado. Eu preciso tomar decisões hoje. E hoje não vai ficar 100%, vai melhorar, vai caminhar. Você está tomando decisões hoje para poder daqui a alguns anos você olhar lá na frente e dizer, graças a Deus, naquele dia que o pastor Neto pregou, eu tomei uma decisão. E é isso que você precisa fazer. Arrependimento. Arrependimento, decidir mudar. Decidir fazer hoje o que precisa ser feito. Olha o que o texto diz. Viva no Espírito. Texto original que nós vemos em Gálatas 5. E aí eu quero trazer isso para que você perceba. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais vão satisfazer o desejo da carne, porque quem vive uma vida espiritual, ele ora mais, está a oração fraca, ora mais, lê mais a palavra, vem mais à igreja, escuta mais mensagem, aí ora de novo, vai para outro culto. O culto da igreja só tem 3 cultos na semana, eu vou para outra ainda, eu vou para 2 igrejas, eu vou fazer o que for, mas eu vou viver uma vida enchendo a minha mente, porque Paulo nos ensinou isso. Romanos capítulo 12, e você pode dizer isso comigo? Quem lembra? Romanos 12, por favor, aí, ajuda os universitários. Versículo 1, Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, racional. Aí o verso 2 entra no que eu quero. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pelo quê? Renovação da mente,
para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que tem gente não vivendo a vontade de Deus hoje? Porque não está mudando a mente. O que é que você está botando na mente? A pessoa continua na internet só se enchendo de lixo. As conversas são com segundas intenções. Os relacionamentos são aqueles relacionamentos que a pessoa já sabe que o fim vai ser a cama. Se você não mudar a sua maneira de pensar, você não muda a maneira de se relacionar com os outros, você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e vai ficar no ciclo vicioso. O pastor está dizendo isso, e eu sei que tem gente que está ouvindo, vai sair no outro lado, e não vai mudar. E a pastora conversava sobre isso, né? Teve gente, é interessante demais. É interessante, você está num acampamento de jovens, você tem um número ali sem fim de jovens que a gente está tentando, olha, venha para Deus, se apega a Deus, venha, busque. Aí tem um que diz assim, pastor, muito obrigado, pelo que a senhora tentou, mas eu não... Meu negócio é com outra galera, não quero isso aí não. É triste, né? Você se esforçar, uma galera jejuando, orando, mas tem gente decidindo, enquanto a coisa está acontecendo aqui, tchau, obrigado pelo que vocês fizeram por mim, eu quero é gandaia mesmo. Tem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a coisa vai piorar. Porque é bíblico, Mateus 24. E por se multiplicar a maldade no mundo, o amor de muitos se esfriará. Já preguei isso aqui. Então você está falando a coisa, você está mostrando o caminho que a pessoa precisa seguir, mas a pessoa não quer. Então o tratamento, irmãos, viver no Espírito, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, até quando você viver, vai haver essa guerra. Mas quem você tem favorecido? Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, vocês não vão fazer a obra da carne. O resumo é esse aqui, irmãos. Olha, Paulo está dizendo, vocês Gálatas, prestem atenção, para vocês viverem uma vida que agrada a Deus, vocês precisam alimentar o Espírito. Aí aos Romanos ele diz, renove a mente, que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aos Tessalonicenses ele diz mais. Então Paulo sai dizendo as coisas para cada um. Aos Tessalonicenses ele vai dizer assim, olha lá o texto. 1 Tessalonicenses 4, que eu li aqui. A vontade de Deus é a santificação. Que se abstenham, você vai precisar se abster. Você vai precisar ter um esforço pessoal. Para se abster de algumas coisas mesmo, é eliminar da vida. Detectou que aquilo está lhe fazendo mal, elimina. A gente precisa de decisões que sejam radicais, para mudanças radicais. Talvez você nunca mudou o que precisa mudar, porque você não teve decisões que fossem radicais. Não se mate não, viu? Não é nisso que eu estou falando, não. Mate o ego, né? Mate o desejo carnal. Sim. Cada um de vocês saiba, aprenda, né? A controlar o seu próprio corpo. Olha Paulo falando aos Tessalonicenses. Aprenda a controlar o seu corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, mas como? Se ele está na minha mente. Eu preciso transformar a minha mente. Então, irmãos, não há muito mais o que se dizer, porque a verdade é o que nós precisamos de fazer, é nos arrepender,
é pedir ajuda a Deus, fazer a nossa parte nessa purificação da mente, no que você busca, para que a sua vida comece a girar em torno de outras coisas. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos entender que a vida, ela tem a parte de Deus, nos santificando, que é um processo dele em nós, mas que tem o meu esforço, o seu esforço, em buscar uma vida de santidade para a glória de Deus. Feche seu olho onde você está. Deus, aqui eu sou o primeiro a orar, Deus, pedindo tua ajuda, porque eu sei como é muito fácil esse pecado, Deus, invadir a nossa mente com as coisas que vemos na rua, em todos os lugares. Como o mundo ocidental, Deus, é cheio, Deus, de ataques de todos os lados. Pai, o que eu te peço nessa oração é que o Senhor nos preserve, que o Senhor, Deus, nos afaste e nos ajude a tomarmos boas decisões todos os dias, para caminharmos na direção de vivermos uma vida sem imoralidade sexual. Para que o Senhor nos ajude a eliminarmos os gatilhos, as coisas que disparam em nós, quem sabe aplicativos de internet, quem sabe, ó Deus, pessoas que precisamos remodelar nas nossas conversações, o ciclo de amigos que nos deturpam as intenções e as finalidades. Deus, as conversas, o tom de conversa com as pessoas, nos ajuda a purificar nossa boca, nossa mente, nossa vida. Deus, que o sexo seja um uso divino no teu povo. Aos solteiros, nos ajuda na castidade, nos ajuda, ó Deus, em viver uma vida que glorifique o teu nome. Aos casados, a uma vida de fidelidade, a uma vida, ó Deus, que diz não ao adultério, antes mesmo dele ser algo forte oferecido para nós, mas que tenhamos, ó Deus, uma igreja santa, saudável, que busca viver de acordo com a tua santidade. Nos ajuda, é nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém.